estão na aula de arte, tá, Geraldo? Não preocupa. Nossa alegria. Tá lá. Bom, gente, o tema é, então, a Débora me pediu falar sobre mediunidade. E a gente escolheu esse livro, Mecanismos da Mediunidade, tá bom? Para a gente traçar alguns pontos, essa é a capa mais moderna dele. Embora seja considerado um livro muito difícil, mas não é. É porque a gente tem preguiça de pensar. Só isso. Não é? Então vamos tentar trazer algumas coisas aí. O maior exemplo de mediunidade, nosso amado Chico, né? 75 anos de dedicação absoluta ao Evangelho de Jesus e à mediunidade espírita cristã. Aqui, essa é uma foto de 1987, minha com ele. Nesse livro, André Luiz vai revelar uma lei chamada Lei do Campo Mental. E ela é fundamental, porque ela que vai definir a base para a gente compreender o que é mediunidade. Na verdade, gente, a gente exerce mediunidade 24 horas por dia e não sabe. Tá? Porque mediunidade em si não é a tarefa mediúnica do centro espírita. Isso é uma especificação da mediunidade. A mediunidade ela é exercida a partir do momento que nós pensamos. Como nós pensamos ininterruptamente nós pensamos 24 horas por dia, né? 64 mil pensamentos por dia, sabia? Cada um de nós pensa 64 mil vezes por dia. Se a gente fosse contar, ficava todo mundo biruta, né? Mas então, qual que é a base? É a lei do campo mental. Na lei do campo mental, um médium, diz André Luiz, ainda mesmo nas mais altas situações da amnésia cerebral, ou seja, aquela mediunidade chamada inconsciente, que na verdade não existe nada inconsciente, é só amnésia cerebral. Do ponto de vista fisiológico só, que o médium esquece, o espírito dele não está inconsciente de todo, na faixa da realidade espiritual. E agirá sempre. Nunca a feição de autômato perfeito, mas na posição de uma consciência limitada às possibilidades próprias e às disposições da própria vontade. Então, existe um fenômeno que Allan Kardec definiu de mediunidade inconsciente, por exemplo, psicografia inconsciente, psicofonia inconsciente, sonambulismo inconsciente ou psicofonia inconsciente. Tudo bem, ela é inconsciente fisicamente, do ponto de vista físico e cerebral, mas ela não é inconsciente do ponto de vista espiritual, porque o espírito se afasta do corpo e fora do corpo tem consciência de tudo que está acontecendo. Então não adianta a pessoa dizer assim, eu não sei o que eu não tenho responsabilidade pela minha mediunidade, porque eu sei que a minha mediunidade é inconsciência. Não, é inconsciente. Tem responsabilidade, sim, senhora. Eu já vi, é até engraçado a gente até rir, porque no YouTube a gente recebe de tudo, né? Tem um vídeo de um rapaz que foi preso porque ele assassinou uma pessoa. E ele diz assim que a culpa não era dele, não, porque o demônio tomou conta do corpo dele e matou outra. Mas ele fala, quer dizer, não tem sentido, né, gente? Tudo é sintonia. Então a mediunidade vai se dividir entre mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos intelectuais. O que nos interessa mais aqui é o estudo da mediunidade de efeitos intelectuais. Então tudo aquilo que envolve mensagem, seja ela escrita, psicografia, falada, psicofonia, né? Ou intuitiva, que você recebe a intuição do espírito, então ela é intelectual. O efeito é intelectual, porque existe uma mensagem que está sendo transmitida. Do outro lado, a mediunidade de efeitos físicos, ela é mais rara, mas acontece. São as batidas, aconteceu com Kardec, né?
são as materializações que aconteceu com o Peixotinho no Brasil, Ana Prado, em Belém, Chico Xavier, durante 3 anos, foi médium de manifestações de materialização. Os espíritos materializavam de corpo inteiro, conversavam com todo mundo. Né? É mais raro. Ela é física, por quê? Porque vai exigir a união dos espíritos para que o fenômeno físico aconteça. Eu, por exemplo, presenciei muitas manifestações através do Chico, de cheiros, né? perfumes de rosa, perfumes de éter. A gente chegava na casa dele, colocava... De princípio, eu pedi para fluidificar a água. Depois eu vi que nem precisava pedir. Então, eu comprava, passava no supermercado, comprava 1 litro de água mineral fechada, sem gás, e punha em cima da geladeira do Chico. E ficava lá conversando com ele. Daí um pouquinho materializava lá dentro um líquido branco, leitoso, parecendo leite de soja, que não se misturava com a água, ficava lá dançando. Dentro da água mineral fechada. Efeito físico. Né? Você abria aquela água, o cheiro de rosas se expandia para o ambiente inteiro. 1 litro de água fluidificada pelo Chico, por exemplo, durava 1 mês inteiro lá em casa. Ele falava com a gente, pega um copinho desse e joga no filtro, que lá vai multiplicar. Né? Mediunidade é efeito físico. Mas aqui nós vamos tratar sobre efeito intelectual. André Luiz vai falar nas ocorrências cotidianas. Por isso que eu disse, todo mundo é médium, espírita ou não. Até a pessoa que abjura o espiritismo é médium, não sabe. Porque a mediunidade ocorre nas ocorrências cotidianas. Por que isso, gente? Porque a base da mediunidade é o pensamento. Bastou a pessoa pensar, ela já entra em sintonia com a outra, que pensa igual a ela. Tá certo? Então, vamos ver. A pessoa fará, então, raciocínio sobre o melhor... Não, peraí. Acho que eu pulei 2. Suponhamos que o leitor se decida pelos fatos policiais. Também acho que pulei 3. Imagine o homem moderno, né? O homem ou a mulher moderna, buscando o jornal da manhã. Hoje em dia é o iPad, o celular, né? Naquela época que o Chico recebeu não existia isso, então era o jornal. Procurando o setor do noticiário com que mais se sintonize. Então, se a pessoa, aí no caso, um homem de negócio, ele vai buscar o quê? A parte da Bolsa de Valores, né? Que são os negócios materiais que lhe definem o interesse imediato. Ele assimilará automaticamente aquelas notícias todas, porque ele já está treinado com aquilo. Como que funciona as oscilações, as empresas, as ações da Bolsa de Nova York, da Bolsa de São Paulo, né? Ou então os assuntos comerciais. Vamos supor que ele trabalha com real estate. Então, vai estar interessado no preço das casas, metro quadrado e etc. Apartamentos. O que acontece com essa pessoa que está lendo a notícia? Emite oscilações mentais condicionadas aos pregões e aos avisos divulgados. Ou seja, ele entra na sintonia daquilo que está ali escrito. Né? A partir daí, ele fará raciocínios sobre o melhor modo de obter os lucros possíveis. E se necessita da cooperação de alguém, buscará a pessoa de um parente ou um afeiçoado, um profissional afeiçoado à Bolsa de Valores ou a real estate, né, que lhe partilhe as mesmas visões da vida. O sócio potencial dessa aventura ouvirá as alegações, quer dizer, no telefone, né, eles estão lá conversando, eu vi essa notícia, a Petrobras teve um lucro muito grande, será que a ação dela vai subir? E o corretor que está lá, não, então, provavelmente vai subir muito, tem que comprar agora, logo de manhã cedo, tal. Né? O sócio potencial da aventura ouvirá as alegações e, mecanicamente, absorverá os pensamentos. O que é isso aqui? Mediunidade. Absorverá os pensamentos de quem? Do outro.
passando a incorporá-los, olha só, na onda que lhe seja própria, mentalizando os problemas e as realizações previstos. Ou seja, duas mentes aí se acoplam. Tá? A mente do que ligou e aquele que recebeu a notícia, os dois em sintonia vão conversar e vão sintonizar a sua onda pensamental, porque cada cérebro nosso é uma usina de forças, tá? André Luiz vai dizer nesse livro que o pensamento é uma onda, é uma força, mente eletromagnética. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai dizer pensamento é força eletromagnética. Se é força, ela é mensurável. Então, o nosso pensamento é mensurável. Ele é limitado. O único pensamento ilimitado é o pensamento de Deus. Mas nós emitimos, nosso cérebro funciona como uma usina de forças. Uma usina de forças mento-eletromagnéticas. 24 horas por dia. 64 mil vezes por ano nós emitimos essa força. Por ano não, por dia, desculpa. Num espaço de 24 horas, os neurocientistas já definiram isso. A nossa mente pensa 64 mil vezes. Então, olha só, esse exemplo aqui é um exemplo. Nós fazemos isso automaticamente. Emitimos força eletromagnética que vai encontrar ressonância onde? Naqueles semelhantes. Igual esse outro amigo aqui dos pregões, né, do que leu a notícia, entrou na mesma sintonia. Então, qual que é o primeiro aprendizado disso? Cuidado com o que você pensa. Por quê? Se você é muito negativo, vai atrair forças negativas. Isso é científico, gente. Não é nem moral, isso é científico. Se é uma força eletromagnética, cuidado com essa força. Nós temos que aprender a controlar essa força. E a chuva também. Né? Eles estão protestando. Mas olha, nós temos que aprender a controlar essa força. O Evangelho de Jesus é uma receita para a gente controlar essa força. Então, agora ele dá um outro exemplo. Vamos supor que uma outra pessoa diferente, né? Cada pessoa é um mundo em si, nós vimos na palestra anterior. Aí, essa outra pessoa aqui, ela gosta de ver sangue. Ela gosta do trabalho policial, né? Então ela vai abrir o jornal, e hoje ela vai abrir o site de notícias, ela quer saber o que aconteceu de mais tenebroso, obrigado, na vizinhança. Tem gente que tá rindo aí, ó. Não é? Suponhamos que o leitor se defina pelos fatos policiais. Avidamente procurará os fatos mais lamentáveis. Quem matou quem, como é que foi o crime, né? E escolherá o mais impressionante aos próprios olhos. Minhas ovelhinhas estão me envergonhando. Não tem nada disso. Já passou a parte das fofocas? Não, tá chegando. Ah, essa é a minha das fofocas. Tá. É policial, Isso é normal, gente. Nós somos humanos, né? Para nele concentrar a atenção. Isso é normal, todos nós somos. Então, a pessoa gosta da sensação, a notícia sensacional, né? E tal e coisa. Então, vamos ver. Ela vai concentrar a atenção nisso, ela nem presta atenção no resto. Não está interessada em política, em sociologia, em notícia de artista, ela quer saber a notícia policial. Começará exteriorizando a onda mental característica aos quadros terrificantes que lhe nascem do cérebro. Olha só que coisa interessante. Porque você lê a notícia e interpreta a notícia da sua maneira. Então você nem conhece o fulano que matou ciclano, mas você já começa a elaborar na sua mente como que foi o crime, qual a razão do crime, não é? Não é assim? Por quê? Porque isso faz parte da sua vivência. E muitas vezes aquilo que você imagina que seja, não é. É só uma suposição. Mas isso que você imagina que é, o que acontece? Você começa a plasmar a sua versão.
E às vezes a sua versão é falsa, é apenas uma opinião sua. Mas essa versão sua sobre o fato é uma versão que se mentaliza. Ela passa a ter vida própria. Olha só, os nossos pensamentos, quando nós arremessamos os nossos pensamentos da nossa cabeça, eles passam a ter vida própria. Porque pensamento não é força? Força, mento, eletromagnética. A partir do momento que a gente emitiu essa força nasceu na nossa mente, mas ela já se exteriorizou de nós. Nós perdemos o controle sobre ela. Por quê? Ela fora de nós, ela estará influenciando outras pessoas. E aquilo que é a ideia que ela plasmou ao redor dos fatos ocorridos, que pode ser verdadeira, mas pode ser falsa, vai passar a influenciar as outras mentes. Pode ser até pior do que aconteceu. Pode ser muito pior, né? Pode ser muito pior. Mas aí, nesse estado de ânimo, atrairá companhias simpáticas que lhe escutam. Que passarão a emitir pensamentos da mesma natureza, quer dizer, espíritos desencarnados que gostaram da ideia, da versão daquele fato, vão passar a colaborar com aquilo. É isso mesmo que aconteceu e tal. Nós temos que perseguir a fulana, o criminoso, porque ele fez isso. Olha só, e às vezes não fez, hein? Porque às vezes o criminoso foi outro. Porque a notícia não sabe tudo, sabe? Às vezes o criminoso está lá bonitinho, quietinho. Aliás, tem uma fala do Chico que eu gosto muito, a gente conversando lá em Uberaba com ele, e perguntaram a ele assim: ô Chico, qual que é a sua definição? O que os espíritos dizem para a definição do que seja o criminoso? Aí ele pensou um pouco e falou assim: olha, eu aprendi com os espíritos que criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Qualquer um de nós que foi descoberto. Pronto. Não é? Muitos de nós ainda não, né? Mas por quê, gente? Nós estamos num mundo de expiação e de provas. Não tem ninguém santo aqui, não. Se achar que a gente tem alguém santo aqui, já está errado. Não tem. Se não fomos criminosos nessa vida, somos de outras vidas. Isso é ponto pacífico. Né? Então, os pensamentos da mesma natureza, o que acontece com eles? Se somam. Aí que nasce a corrente mental. Pensamentos se somam e formam uma corrente mental, associando-se à maneira íntima de ver, não obstante cada um se mostre em campo pessoal de interpretação. Mas existem as linhas de interpretação que se somam. Daí a instantes, olha só, quando dois pensamentos se unem, se as formas pensamento, a partir do momento que nós emitimos o pensamento, ele é uma força, né? Que ele existe, ele é forma pensamento. Se as formas pensamento, olha o que o guia espiritual desse livro, que está explicando para André Luiz o mecanismo da mediunidade, olha o que ele explica. Se as formas pensamento fossem visíveis ao olhar humano, graças a Deus que a gente não enxerga, né? Mas se fossem visíveis ao olhar humano, os comentaristas contemplariam no próprio agrupamento o fluxo tóxico de mensagens, de imagens deploráveis em torno da tragédia a nascerem da mente, no regime das reações em cadeia, espraiando-se no rumo de outras mentes interessadas no acontecimento infeliz. Então veja só, o pensamento desequilibrado, o julgamento antecipado que a gente emite a respeito de um crime, vai se associar com pessoas que pensam como nós e aquilo vira uma bola de neve, né? Mas o mentor fala em fluxo tóxico de imagens. Fluxo tóxico de imagens. Significa que esse fluxo pensamental é toxicante. Por isso que o viciado, por exemplo, em droga, ele vai se associar com quem? Com quem vende a droga e com quem partilha a droga com ele, né? Quem está acostumado
Ele não vai se associar, por exemplo, com quem não é drogado, não se droga, porque não tem afinidade. Mas ele vai procurar amigos drogados. Para quê? Para partilhar essa experiência. E o que acontece com isso? Um fluxo tóxico de pensamento de drogados, drogaditos, e um alimenta o outro. É quase uma obsessão, uma simbiose coletiva do plano físico com o plano espiritual. Porque os desencarnados drogados precisam do corpo físico dos drogaditos da Terra para continuarem se drogando. E isso é o quê? Um fluxo tóxico de imagens deploráveis, que mantém aquele grupo em obsessão constante. Em auto-obsessão e em obsessão espiritual. Né? Mediunidade ignorada. No reflexo condicionado, quer dizer, ele deu 2 exemplos aí, né? Do negociante e o que gosta das páginas policiais, mas são exemplos, podem ser qualquer exemplo. Para quê? Para mostrar para a gente que existe uma mediunidade ignorada, que nós não entendemos. Ou seja, a mediunidade não é aquele momento mediúnico no centro espírita. É todos os momentos da vida humana. Né? E ele vai dizer 99,9% da mediunidade é mediunidade ignorada. No reflexo condicionado, surpreendemos também vícios diversos, como, olha aí, maledicência. Maledicência. Não, falei fofoca. Mesma coisa. É a mesma coisa. Maledicência é grande. Não é. A gente ri, mas a gente tem essa tendência de interpretar o fato da vida alheia à nossa visão, né? É bom, né? Mas é perigoso, né? Olha só, perigoso. A crítica sistemática. A gente não vê isso muito no centro espírita. A gente está trabalhando, mas tem sempre aquele que não trabalha, que não faz nada, mas adora jogar o trabalho para baixo. É ou não é? Criticar e tal, porque não deve ser assim, deve ser assado, mas ele mesmo não pega a mão na massa, é ou não é? Está só lá jogando pedra. Crítica sistemática, abusos da alimentação. Isso aí te contaram da minha vida. Não fizeram fofoca de mim, eu sei. Olha aqui, abusos da alimentação. Se a gente for pegar a obra de André Luiz, gente, e ler com atenção os médiuns que ele está observando, André Luiz junto com os mentores, observando os médiuns, um dos grandes problemas dos médiuns é o quê? Abuso da alimentação. E comem tanto no dia da reunião, que chega na reunião, atrapalham a reunião. Tem uma senhora que André Luiz relata lá, que o estômago e o intestino dela parecia mais um caldeirão de acepipes, né? de molhos, de tantas vibrações pesadas. Né? Alimentação animal em dia de reunião de prática mediúnica não pode. Não pode. A pessoa atrapalha a mediúnica se alimentar de carne. Qualquer carne, gente. Não existe carne melhor que a outra, não. É tudo carne animal. Tudo ser, criatura divina que você matou para comer. Tá? Então a gente fala assim, o ideal é não se alimentar disso, tá? Quem for ler o livro Missionários da Luz e as instruções do instrutor Alexandre, vai se aperceber dessa realidade. Mas a gente não pode exigir isso dos outros, né? Eu passei a exigir de mim mesmo desde dezembro para cá. Parei totalmente, qualquer carne. Mas, pelo menos no dia da reunião mediúnica, você deve se abster de qualquer carne. Caso contrário, você está dando trabalho com o mundo espiritual para te isolar da reunião. Sabia disso? Você dá trabalho, ao invés de estar colaborando, você está jogando a reunião mediúnica para baixo. Então, exageros do sexo, não precisa nem falar, né? Hoje em dia, tudo tão liberado e tudo difícil, né? Até lidar com a juventude hoje é difícil. Porque não tem limite para nada. Então tem que ter também
pelo menos no dia da reunião mediúnica, a abstinência sexual. Isso é um pedido da espiritualidade. Está lá, André Luiz fala isso. Esse ou aquele espírito encarnado, sob o disfarce de um título honroso qualquer, lança um motivo inconveniente numa reunião ou conversação. E todos os que aderem ao assunto passam a lançar oscilações mentais no plano menos digno que lhes diga respeito, plasmando formas de pensamento estranhas, do qual cada um se retira, experimentando a excitação de natureza inferior à caça de presa para os apetites que manifesta. Isso aqui geralmente acontece numa reunião social, numa festa, num aniversário, num casamento. Não é engraçado que, vocês já repararam, coloca bebida, coloca comida demais, bebida demais, e bom senso de menos, dá confusão, né? Principalmente se as pessoas são mais jovens, então dá briga, sai morte. Quantas pessoas que a gente atende lá no Brasil, nas nossas atividades espíritas, tiveram um filho que foi assassinado numa festa, por causa de briga, porque o outro olhou, passou a mão na namorada dele e vice-versa, né? Isso acontece toda hora. Mas por quê? Pela mediunidade inconsciente. Porque a pessoa, sem o controle do bom senso, bebe demais, ou então se droga demais, ou se alimenta de forma irregular, e isso tudo lança uma conversação inconveniente, né? Por exemplo, da fofoca, da maledicência, começa um grupinho de amigos da escola a falar daquele que não foi à festa. Ah, você sabe da última do fulano? Aconteceu isso. E aí o assunto começa a crescer naquele grupo, e daí um pouco o grupo todo está obsedado com formas de pensamento que foram plasmadas deles mesmos sobre fatos que nem existem. São fatos que são julgados por eles. E vai encontrar, tem uma mensagem que Humberto de Campos escreveu através do Chico, que é super curiosa, que ele vai relatar um conto, na realidade, que ele vai relatar o quê? Assim, uma casa, o marido e a mulher viviam muito bem, e do lado, na casa vizinha, residia um outro casal, cujo marido tinha função, lá a gente chama de bombeiro, eu não sei como é que é. Plumbing, né? Plumber. O vizinho era bombeiro. E aí, o marido dessa senhora ia para casa, não o bombeiro, mas essa primeira casa, ia para o trabalho e tudo. Mas aí alguém do conhecimento deles lançou a ideia para o marido de que a mulher dele estava olhando para o vizinho, para o bombeiro, para o plumber. Né? Quer dizer, a fofoca aí, irresponsável, maldade, né? E aí o marido já ficou com aquela pulga atrás da orelha. E começou a vigiar a esposa. Ia para casa, mas ligava para ela, para saber onde é que ela estava. E ela, sem entender aquilo, sem maldade, falava com ele, tudo, no telefone, nem nada. Aí ele passou a vigiar, saía do trabalho, ia lá, ficava vigiando a casa. Até o dia que aconteceu que na casa dele teve um problema de fato, de plumbing. E ela, a esposa, inocente, lembrou-se que o vizinho era um bombeiro e chamou o vizinho, ligou para o vizinho: tá com um problema aqui em casa, será que você não podia vir ajudar? E ele foi ajudar. E coincidiu que o marido dela estava lá espiando, do lado de fora da casa. Ele ia entrar na casa dele, durante o horário de trabalho dele. Aí ele entra na casa com tanto ódio, e ele encontra os dois dentro do banheiro, na cabeça dele em posição suspeita, e mata os dois. Não é? Olha só, um crime que surgiu de uma fofoca irresponsável, de uma maldade de alguém que lançou aquela inocente frase. Né? Mediunidade ignorada. A coisa vai se associando e, naturalmente, aí os irmãos das trevas se aproveitam para tomar conta da situação. Né? Como é fácil de reconhecer,
Cada qual foi apenas influenciado de acordo com as suas inclinações. Por exemplo, esse marido ciumento, ele só caiu nesse enredo porque ele era ciumento, possessivo. Não é? Porque se ele não fosse possessivo, se ele não fosse ciumento, se ele tivesse amor realmente pela sua esposa, ele ia confiar nela. Ele ia primeiro conversar com ela, para saber se tinha alguma coisa, né? Para ouvir dela se tinha fundamento aquela fofoca. Mas não, como ele era possessivo, ciumento, ele nem se deu ao trabalho de checar as fontes. Né? Então, olha só. Influenciado de acordo com as suas inclinações. Mas debita a si próprio os erros que vem a cometer. E ele não pode dizer assim, mas eu matei por causa da fofoca. Infeliz, não. Você matou porque quis matar. Porque não soube se controlar. Então, os erros, nós devemos evitar a nós próprios. Né? Conforme a onda mental que gerou em si mesmo. E isso ajuda a compreender, segundo André Luiz, os mecanismos da mediunidade, de efeitos intelectuais, em que encarnados e desencarnados se associam nas manifestações da chamada metapsíquica subjetiva. Porque tudo está no campo das ideias. Então nós temos que ter cuidado com isso. Quais as ideias que nós elegemos para conviver com a nossa vida mental? Né? Graças a Deus, uma maneira da gente se defender é, por exemplo, escolhendo a doutrina espírita, convivendo com os livros, lendo livros de procedência espiritual superior, convivendo com as tarefas espíritas, com os irmãos que pensam como nós. O que vocês acham que nós estamos fazendo aqui, num sábado? Nós estamos nos defendendo para que a gente não caia lá fora nesses conluios de treva. Então, um centro espírita, a partir daí a gente vai entender que nós precisamos nos comprometer com a tarefa espírita. Não somente para ajudar o centro espírita, não é isso não. Nós precisamos nos comprometer com a tarefa espírita para nos defender do mal que reside em nós mesmos. Porque essas horas que nós gastamos nas tarefas, seja ela qual for, desde a tarefa mais humilde de limpar o banheiro, limpar o chão do centro espírita, até a tarefa da direção da casa espírita, são tarefas que nos defendem do mal que ainda reside em nós. Né? Por isso a gente precisa se comprometer, porque a gente quer evoluir. A gente não quer ficar na mesmice. A gente não quer ficar comodamente instalado na nossa realidade presente. Eu não quero a realidade presente. A realidade presente é uma passagem. Para quê? Para o mundo mais alto, para a vida superior. Né? Quem de nós não olha aí à noite o céu estrelado e não anseia conhecer as estrelas, conhecer as galáxias, as nebulosas, os sistemas estelares? O que de maravilhoso que tem aí para cima? A gente tem que... Por isso o Chico Xavier costumava dizer para nós o seguinte: todos nós temos que andar com os pés bem firmes no chão da nossa realidade, mas com os olhos fixos no céu. Porque com isso a gente se eleva, a gente aspira a algo melhor. A gente não se conforma com a mediocridade humana. A gente quer algo mais alto, quer algo melhor, que a própria palavra de Jesus preconiza. Aí surge, então, quer dizer, até aqui, nós falamos sobre a mediunidade ignorada. 99,99% dos seres humanos na Terra exercem essa mediunidade ignorada. E, infelizmente, caem nos conluios das sombras e das trevas por isso. Porque não se apercebem da força que tem no próprio pensamento. E se associam nos vícios, nos crimes, nos desvios de toda a natureza. Mas aí vem um camarada chamado Allan Kardec, no século XIX, e depois de 15 anos de trabalho nos entrega a doutrina espírita.
que é o primeiro tratado científico sobre a mediunidade. Até então, a mediunidade era ignorada, ou então era conhecida como um fenômeno maravilhoso, sobrenatural, né? Uma coisa assim, fora da Terra, fora do natural. E Allan Kardec vai nos mostrar que não tinha nada de fora do natural, não era sobrenatural, era comum. O fenômeno mediúnico era um dom. O dom mediúnico é um atributo do espírito, e todos nós, portanto, temos esse dom em maior ou menor grau. E aí vem uma proposta do Cristo para nós. Vocês estão entrando na idade da razão espiritual. E na idade da razão espiritual, vocês já podem utilizar esse dom responsavelmente. E aí você, e principalmente com a volta de Kardec no corpo físico, na pessoa de Chico Xavier, ele vai... Primeiro ele trouxe a teoria, depois ele trouxe a exemplificação. Ele próprio vai exemplificar como exercer a mediunidade com Jesus e a doutrina espírita. E aí surge o quê? A mediunidade disciplinada. Disciplinada pelos conhecimentos espíritas cristãos. E essa mediunidade disciplinada, a gente pode dizer que ela é 0,00001% da humanidade. Olha para vocês verem a importância da reunião espírita, mediúnica espírita, no centro espírita. Nós estamos exercendo algo, gente, que é o futuro da humanidade. Mas nós estamos exercendo esse algo agora no século XXI. Chico Xavier exerceu no século XX, Allan Kardec, com os médiuns com os quais ele teve contato, exerceu no século XIX. Mas a humanidade como um todo, provavelmente só vai exercê-la no século XXII, XXIII, XXIV. Então nós estamos, de certa forma, nos antecipando à regeneração humana com a mediunidade, com Jesus e Kardec. Vejam a importância disso. Imaginemos que certa pessoa se disponha a disciplinar as energias medianímicas, segundo os moldes morais da doutrina espírita. Qual que é o molde moral da doutrina espírita? Ninguém sabe, gente. Qual que é o molde moral da doutrina espírita? Eu não. Eu faltei aula. Você faltou aula? Jesus de Nazaré. É o Evangelho de Jesus, gente. O molde moral da doutrina espírita, o exemplo ético e moral da doutrina espírita, Kardec definiu como sendo o Evangelho de Jesus. Por isso é que a doutrina espírita é o consolador prometido pelo Cristo. Porque é a informação atualizada que nos faz lembrar de tudo quanto Jesus havia dito 20 séculos atrás, mas nos explica as coisas de forma mais presente, né? Então, se o médium já sabe disso e quer disciplinar, quer desenvolver a mediunidade, ele vai ter que se moldar aqui no parâmetro da Boa Nova do Cristo. Então ele vai ser admitido num círculo, num centro espírita, num grupo espírita, admitida ao círculo da atividade espiritual, recolherá na oração o reflexo condicionado específico para exteriorizar as oscilações mentais próprias no rumo da entidade desencarnada que mais de perto lhe comungue as ideias. Então, olha, qual é o pré-requisito da tarefa mediúnica? Disciplinada. Aí sim, no centro espírita. Né? Por quê? Porque nós temos mais defesas. Não significa que não pode ser exercido em casa. Pode. Mas não, vamos dizer assim, não é conveniente. Né? Melhor que seja num ambiente que esteja defendido espiritualmente, com mais frequência. Nesse caso, a casa espírita, inegavelmente, já existe essa defesa prévia. Então, já sabendo, então tem que estudar o quê? Evangelho de Jesus. Doutrina espírita, mediunidade e Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é o molde moral da doutrina espírita. Então, sem conhecimento do Evangelho, o médium não vai se desenvolver. Depois, o que ele tem que fazer? Oração. Gente, isso aqui
É até uma crítica que nós recebemos de uma grande católica, a nossa querida irmã Aila Pinheiro. E ela, o trabalho dela dentro do catolicismo, desde muitos anos, é o diálogo interreligioso. Ela se propõe como católica, ela é chefe de uma ordenação católica, e há muitos anos que ela faz. A tarefa dela é o diálogo, ela como católica, dialogando com outras denominações religiosas. Então ela faz palestra na sinagoga judia, ela faz palestra no centro espírita, ela faz palestra na igreja protestante, no templo budista. Ela sempre está conversando com todas as denominações religiosas. E ela é amiga nossa, gosta muito de Chico Xavier, ama ler os livros de Chico Xavier, chora com os livros de Emmanuel, né? Adora ler os livros de André Luiz também, e frequenta muitos centros espíritas no Brasil, inclusive lá o nosso. Já gravou conosco o programa Saber Espiritismo, e está sempre assim, antenada. E ela, quando ela circula em vários ambientes religiosos distintos, ela fez uma crítica aos espíritas, que eu achei muito válida. Ela falou comigo e com os companheiros lá do Saber Espiritismo, falou assim, olha, eu vou fazer uma crítica a vocês espíritas. Vocês são extraordinários no trabalho, na disposição de trabalhar, na disposição de fazer caridade, de fazer grupo para fazer atividades assistenciais. Eu nunca vi outra denominação religiosa que tenha isso tão forte. O espírita é voltado para o trabalho, mas vocês têm um grande defeito. Eu não vejo nos centros espíritas momentos de oração. Desculpa aí. Ótimo. Muito bom saber. Porque eu cobro. Muito bem. Todo mundo testemunha que eu vivo empurrando evangelho no ar nesse povo todo, e aqui terça-feira Muito tem. bem. Então tá, só para Muito livrar bem. minha cara, porque eu não sabia que Jesus era um mal. Então agora você já está Já peguei mais um ponto. Você está 2-0. 2-1, hein? 2-1. Bom, olha, gente, isso é importante. Se a gente quer contato com o mundo espiritual superior, a gente precisa ter prática de oração. Ela falou uma coisa muito importante. Primeiro, onde? No lar. Culto do Evangelho no lar é essencial. Viu, gente? Para a família espírita, quem não tem culto no Evangelho no lar está perdendo uma grande oportunidade. Gente, basta 15 minutos. Não é possível que nós não consigamos 15, 20 minutos em nossas casas para orar, junto com os familiares. Se a gente consegue ver futebol, se a gente consegue ver novela, né? Se a gente consegue ficar horas na internet, jogando tempo fora, e não consegue 20 minutos por semana para orar em casa. Olha, eu ensino a fazer evangelho e mini evangelho também. Também. Pode ser rápido, né? Olha só, Eu sou oração. com isso. Muito bem. Mas é bom isso, né? E resultado, isso que essa oração cria o quê? Reflexo condicionado positivo. Aí já está falando nas associações de corrente mental positivas, que vão nos ajudar, tá certo? Por isso elas são tão necessárias. Nos serviços de intercâmbio, aí a pessoa já está trabalhando, né? Numa reunião mediúnica, ou no passe. Porque mediunidade não é só receber espírito, não, gente. É o passe, é a psicografia, é a assistência fraterna. Tudo isso é mediunidade. Quando você recebe uma pessoa que está sofrendo, ajudá-la, emprestando seu ouvido. O Chico uma vez me pediu, eu trabalhava na União Espírita Mineira, e a União Espírita Mineira só abria as portas às 18 horas. Ficava fechada lá, trancada. A livraria espírita e a União Espírita Mineira ficava trancada. Tinha uma grade mesmo, trancada. Aí eu ido a Uberaba pelo menos uma vez por mês, o Chico um dia me dá um recado. Fala com a dona Neném Eluota era presidente da União. Que lá, naquela época, a sede era na Rua Guarani 315, no centrão de Belo Horizonte. E uma região assim, de muito movimento, que era muito ponto de ônibus, né?
Um movimento muito grande. E o Chico falou assim, olha, desde 6 horas da manhã, passam pessoas ali na porta da União Espírita Mineira. Uns querendo se matar. Outros querendo matar alguém. Porque estão em lutas, em dificuldades com terceiras pessoas. E elas olham, vê assim, União Espírita Mineira, vê os livros da livraria expostos. E elas pensam assim, se eu pudesse entrar aqui para ter um pouco de paz. Mas a porta está trancada. Então fala com ela, abrir as portas da União, convocar as pessoas que já estão, homens e mulheres, que já estão aposentados, que não têm mais o que fazer, para apenas ficar lá como atendedores fraternos, disponíveis. Não precisa ter conhecimento psicológico, psiquiátrico, médico, nada disso. Só para ouvir as pessoas. Porque as pessoas estão querendo desabafar, jogar para fora aquele monte de peso que está nas costas. Às vezes ali a pessoa está querendo mesmo se matar, ou então matar alguém. Mas se ela conseguisse desabafar em 15, 20 minutos de conversa, ela consegue vencer essa tentação. Olha só. E aí Dona Neném passou a abrir às 8 horas da manhã as portas da União, convocou lá os senhores e as senhoras aposentados, formou grupos, né, para acontecer isso. Então, voltando à reunião em si, o serviço de intercâmbio, isso aqui, gente, é absolutamente natural. No início da tarefa. No início da tarefa. Experimentará período de vacilações e dúvidas, pois morando no centro das próprias emanações mentais e recolhendo a influenciação do plano espiritual, a princípio supõe o médium que as ondas mentais alheias incorporadas ao campo de seu espírito, não sejam mais que pensamentos arrojados do próprio cérebro. Isso é normal no início da mediunidade. A pessoa não sabe ainda distinguir, como ela recebe o pensamento do espírito, e esse pensamento se dá no próprio cérebro de carne do médium, e ele está pensando o que o espírito está pensando. Então ele fica na dúvida, mas será que isso não é criação minha? Será que isso não sou eu mesmo que estou pensando isso? Eu acho que eu estou variando, eu estou fantasiando, isso é fantasia da minha cabeça, né? E isto é absolutamente natural no período do início da mediunidade. Não é natural se persistir, tá, gente? Porque aí é cabeça dura mesmo da gente. Não pode persistir. Na sua consciência, de acordo com a lei do campo mental, que especifica obrigações para cada ser guiado à luz da razão, se tortura o médium. É uma tortura isso. No início da mediunidade, você não sabe. Será que eu estou criando isso? Né? Perguntando se não deve interromper o chamado desenvolvimento mediúnico, já que não consegue ele próprio discernir as ideias que lhe pertencem das ideias que pertencem a outra, sem aperceber-se ele de que ele próprio é um espírito responsável com o dever de resguardar a própria vida mental e enriquecê-la com os valores mais elevados pela aquisição de virtude e conhecimento. Ou seja, tem que vencer essa fase da vacilação. E a gente só vence essa fase na prática mediúnica. Não tem outra história. Então, se tem dúvida, persista. Continue. Eu não sei se é fantasia minha. Continue. Isso é só o início da mediunidade. Porque a própria prática mediúnica é que vai dar à pessoa discernimento. E esse discernimento tem que ser conquistado através de quê, gente? Aquisição de quê? Virtude e conhecimento. Ou seja, médium que não estuda não pode ser bom médium. Tem que estudar a mediunidade. Tem que ver os meandros da mediunidade. Tem que entender o mecanismo da mediunidade. Tem que entender a influenciação dos espíritos. Isso só se consegue estudando. E, por outro lado, tem que trabalhar no bem. Aquisição de virtude é trabalho. Ninguém aqui nasceu batendo asa.
A não ser que a senhora está batendo asa, eu não estou sabendo. Não. Não, haja asa para comprar 200 Pois é. pau. Não é? Haja asa. Então, ninguém aqui na Terra nasceu batendo asa. Raríssimos são os médios que vieram dos planos superiores, como Chico Xavier, né, gente? Ai, não é meu caso, definitivamente. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. E aí surge, então, a passividade mediúnica útil. Porque depois que o médium vence a vacilação, depois que o médium vence as dúvidas, e depois que ele passa a estudar na mediunidade, e depois que ele passa a trabalhar no bem, aí ele está integrado no grupo. E o que acontece? Se o médium consegue transpor a faixa de hesitações, entendendo que importa, antes de tudo, o bem a fazer, olha aí, olha qual que é o nosso foco, o bem a fazer. Então vamos tirar o nosso egoísmo de lado e vamos pensar no bem que nós podemos fazer aos espíritos, né? Procure então o médium ofertar ao mundo espiritual a sua própria reta conduta, no reflexo condicionado específico da prece, ou seja, o hábito da oração sistemática, porque isso aí também nos eleva à espiritualidade superior. Então aí nós estamos nos ligando aos espíritos superiores. E passa então o médium a ser objeto da confiança dos benfeitores desencarnados, que lhe aproveitam as capacidades no amparo aos semelhantes, dentro do qual assimila o amparo a si mesmo. Olha aqui, a gente na maioria das vezes faz assim. A pessoa até tem a mediunidade, mas ela fica esperando o quê? Ela fica esperando que o mundo espiritual superior desça, se materialize na frente dela. E fala, pelo amor de Deus, filhinha, vai trabalhar. Não, Eu acho que é isso mesmo. não é assim? Eu A gente também fica acho que é. querendo que o espírito se materialize e se implore nos nossos pés para a gente trabalhar. Não é assim que acontece. É o contrário. Nós precisamos, primeiro, aprender a orar. Segundo, aprender a estudar, ter método, disciplina no estudo. Terceiro, aprender a trabalhar no bem. Depois disso, a gente se liga a um grupo mediúnico sério, que isso é importante, né? Escolher uma casa espírita da nossa sintonia, que seja séria, que seja comprometida, que tenha disciplina no horário, que tenha disciplina também na comunhão fraterna, amiga dos trabalhadores. Porque aí, gente, o trabalho, por associação de várias mentes com esse objetivo comum de bem a fazer, chama a atenção dos mentores espirituais. Opa, aquele grupo ali de Newark tá sério. Deixa eu me aproximar deles. Aí, porque o Chico costumava dizer para nós o seguinte: a gente quer mediunidade com Jesus e Kardec, a gente tem que ter o esforço da subida. Então a gente não vai lá no mundo espiritual superior, vai. Se vocês forem, você me avisa. Eu nunca consegui ir. Mas a gente tem o esforço da subida, a gente sobe a escada até no meio do caminho. Para quê? Para que os benfeitores espirituais desçam por caridade até o meio do caminho. Então esse encontro se dá no meio do caminho. Os benfeitores da vida maior descendo por caridade para nos socorrer, e nós, por esforço próprio, por disciplina, por estudo e por amor ao bem a fazer, a gente suba pelo menos metade da escada. E ali se dá, então, o contato com a espiritualidade superior. Não é? Quanto mais se acentue o aperfeiçoamento e a abnegação, aí o trabalho já está em plena atividade, né? Várias pessoas comprometidas no ideal de servir, no ideal de estudar, no ideal do bem a fazer. Então, quanto mais se acentua o aperfeiçoamento individual dos médiuns, dos integrantes da reunião, e a abnegação individual e coletiva do grupo mediúnico, a cultura, olha só, é importante a cultura, gente, não tem como não estudar, tem que se... Olha lá, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador, na mensagem do Espírito da Verdade, de número 6, está lá, espíritas,
Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Também não dá só para amar, você entendeu? Que é o passarinho com uma asa só, não voa. Porque o amor, sem instrução, sem razão, ele pode descambar para o sentimentalismo. É o que geralmente as mães e os pais fazem em casa, né? Amam tanto que estragam o filho e a filha. Com sentimentalismo, com superproteção. Não, tem que dar razão, tem que dar oportunidade, né? Então, cultura e desinteresse. Então, para começar, desconfiem da mediunidade com interesse. Com interesse financeiro, com interesse de fama, de poder, de projeção social. Desconfiem da mediunidade vaidosa, orgulhosa, porque não está aqui com essa exigência de desinteresse. Então, quanto mais isso acontece, né, de aperfeiçoamento, abnegação, cultura e desinteresse, mais se sutilizam os pensamentos nossos, como médiuns, e com isso, mais se aguçam as percepções medianímicas. As percepções mediúnicas que se elevam, então, à maior demonstração de serviço de acordo com as disposições individuais. Então, isso tudo é o quê? É o exercício nosso, tudo que eu falei aqui, que na realidade eu estou só papagaiando o que André Luiz escreveu no livro Mecanismo da Mediunidade, né? Isso tudo faz com que aprenda ao longo da prática dos anos sucessivos, não é de um dia para outro que a gente vai aprender isso, exige disciplina, né? Exige compromisso, exige responsabilidade, exige frequência, que não dá também para aquele médium que falta 3 semanas e aparece numa semana no mês, não dá certo, porque isso falta a ele o quê? Compromisso, né? Igual nós estávamos comentando hoje, não vou não, porque está chovendo. Mas por que se derrete na chuva? Não posso ir hoje porque chegou um vizinho. Peça licença ao vizinho. Né? Peça licença ao vizinho. Olha, você desculpe, ou então a visita, né? A visita inesperada. Você desculpe, você não sabia que eu tenho um compromisso hoje, né? Mas eu tenho. Então você volta todo dia. Porque hoje eu tenho um compromisso com a mediunidade. Não dá para ter essa falta de compromisso. E por quê? Isso tudo nos aguçam as percepções. Os nossos pensamentos vão ficando sutilizados. Quanto mais sutilizados eles ficam, mais fácil para os espíritos da vida maior se utilizarem de nós através do nosso pensamento. Tá certo? Então, se o instrumento... Agora aqui começa a questão da identificação do artista. Porque muita gente fala assim, eu queria, para eu trabalhar na mediunidade, eu queria saber o nome do meu mentor. Como é que eu vou trabalhar se eu não sei o nome do meu mentor? Não tem isso? Você já ouviu isso? Demais. Ou então chega pra gente e pergunta assim, como é que chama o meu mentor espiritual? Eu sei lá. Que mentor é seu e eu que vou saber? É ou não é? Mas por quê, gente? Lá, a obra de Chico é maravilhosa, porque está tudo lá definido. Em primeiro lugar, se vocês viram no Missionários da Luz, tem o caso da Dona Ambrosina, lembra-se dela? Ela é médium, Dona Ambrosina está lá trabalhando, e o André Luiz fica espantado, porque ela tem 20 anos de trabalho mediúnico. 20 anos de dedicação absoluta à mediunidade. E o que André Luiz vê na cabeça dela? Vê um cone, um aparelho na cabeça dela. E fica assustado, mas o que é isso? E o mentor fala com ele, não, é a ligação direta dela com o mentor dela, Gabriel. Mas todo médium tem isso? O Alexandre fala com ele, não. Só tem isso quem consegue trabalhar 20 anos seguidos. Olha só. Então, depois de 20 anos consecutivos, aí a pessoa tem mérito. Adquiriu mérito para ter ligação direta com o mentor. E tem gente que mal chegou na casa desse
espírita quer saber o nome do mentor. Então a primeira coisa que você vai falar com ela é o seguinte: minha filha, vem cá, trabalha 20 anos, que depois você vai saber. Tá bom? Olha só, se o instrumento oferece maleabilidade mais avançada aos espíritos, mais intensamente específico, aparece o toque do artista. Quem que é o artista aqui? Os mentores. Né? Nessa base, identificamos a psicografia, desde a estritamente mecânica até a intuitiva, a incorporação ou psicofonia em graus diversos de consciência, as inspirações e as premonições, que são as mediunidades de ver o futuro, que Allan Kardec vai estudar no capítulo 16 do livro A Gênese, Teoria da Presciência. Inclusive, tem muita gente falando bobagem aí, viu? Que espírito superior não prevê o futuro. É exatamente o contrário. Só espírito superior é que prevê o futuro. Basta ver Allan Kardec, capítulo 16, Teoria da Presciência. Quanto mais o médium ou o espírito está desmaterializado, ou quanto mais espiritualizado for, mais condições ele tem de ver o futuro. Tá certo? Que são, aqui está chamando como premonições. Então é isso, nós já passamos o tempo, né? Então vamos terminar por aí. Mas ele vai continuar. Eu fiz aqui só o read pequeno das coisas mais importantes do livro. Mas se vocês quiserem depois continuar, o livro é Mecanismos da Mediunidade. Ele vai falar sobre a conjugação de ondas, né? Vai falar, isso é muito importante, ou sobre outros fenômenos. Tá aí uma imagem do Chico. E muito obrigado.